O que eles não querem que você saiba. Já fazem quase 2 meses que todas essas medidas absurdas e gradativamente mais tirânicas vêm acontecendo. E eu queria falar hoje sobre essa escalada dessa tirania, porque não acontece de uma vez, certo? Eles não vão restringir todo mundo de sair de casa, te tirar de dentro da sua casa do dia para a noite. Isso vai acontecer gradativamente. Da mesma maneira que se você colocar um sapo dentro de uma água fervendo, é óbvio que ele vai pular na hora. Mas se você deixar o sapo lá com água fria e esperar ela aquecer até ferver, ele vai ficar lá dentro até ele ser cozido vivo e perder a vida. Então é justamente isso que está acontecendo com a gente agora. Primeiro, distanciamento, uma recomendação, fique em casa se você puder. Logo após, quando essas medidas não foram obedecidas, começaram a ser cobradas e você pode até ser arriscado ser detido ou ser multado caso isso aconteça. Depois, te mandaram ficar em casa, te obrigaram a ficar em casa, lockdown, determinaram-se o lockdown e o lockdown lá no Ceará está previsto para acabar quarta-feira, amanhã. Então, querem apostar o que comigo, como ele vai ser prorrogado? Enfim, logo após o lockdown, vamos determinar um toque de recolher, certo? Vai ser 20 horas, mas se ninguém respeitar, vai ser 16 horas. Se ninguém respeitar, vai ser às 15 horas e assim sucessivamente, porque o poder é muito gostoso para abrir mão dele. Se prepare, vai sair publicado no Diário Oficial de amanhã, que amanhã só pode estar na rua de que até às 20 horas. Depois de 20 horas, todo mundo em casa e vamos acompanhar 2, 3 dias. Se não der resultado, vai ser a partir das 18, se não der resultado, vai ser a partir das 15 e assim sucessivamente. Inicialmente é uma recomendação, é opcional até se tornar obrigatório. Então fique em casa, mas se 60% não ficar, a gente tem os seus dados telefônicos, a gente sabe como traçar onde você está e a gente vai saber que você não está respeitando o isolamento. E eu me lembro aqui em 2013, o mundo ficou estarrecido com as denúncias aí do Edward Snowden, ex-agente aí da NSA e da CIA, sobre o sistema de mass surveillance, vigilância em massa dos Estados Unidos. Lá é algo muito sério à privacidade. Porém, hoje os políticos brasileiros estão muito confortáveis que até divulgam nas mídias sociais que já solicitaram os dados, como traçar os dados dessas pessoas sem o consentimento do indivíduo. Próximo passo, colocar dias para carros com placas ímpares, carros com final de placas pares para sair, fazer um rodízio de carros. Depois vai ser rodízio por gênero, já está acontecendo no Brasil. Um dia só homens saem, outro dia só mulheres saem. Em alguns estados já está acontecendo, como no Piauí, uma determinação de caso alguém esteja infectado e as outras pessoas não queiram cortar o contato com ela, agentes do Estado vão poder entrar na casa e garantir a segurança, para a sua própria segurança e de todo mundo. E você vai poder ser retirado da sua casa para um local seguro, sem um mandado. Fui policial durante 7 anos e meio e a coisa que mais fazia o policial perder o emprego era invasão de domicílio. Segundo a Constituição, o domicílio é asilo inviolável. Você só pode entrar em caso de flagrante delito ou com mandado assinado por um juiz, porém nesse caso se retirou totalmente a possibilidade de mandado. E se você não obedecer, vai ter o próximo passo, vai ter algo a mais. Então essa retirada da sua liberdade, essa escalada da tirania é de acordo com o que você dá. Quanto mais você dá, mais é tirado até que não reste mais nada para você dar. Nunca se imaginou há um tempo atrás como um político ia ter tanto poder nas mãos para te dizer onde você vai andar, quando você vai andar, se você vai poder sair de casa ou não, como você vai adentrar os estabelecimentos, vai ter o poder de te demitir, de fechar o seu negócio, de fechar a empresa que você trabalha, sem nenhuma obrigatoriedade de te dar um sustento durante aquele período. E a gente está em casa sendo bombardeado o tempo todo pela mídia, a gente está sendo colocado contra a parede para escolher entre economia e vidas, e a maioria das pessoas no Brasil são pessoas boas e vão realmente ser manipuladas por esse discurso emocionalista, onde na verdade não existe uma diferença entre economia e vida. Se você não tem emprego, você não tem comida. Se você não tem escola, seus filhos não têm educação, se você fica muito tempo em casa, você passa a ter ansiedade, depressão, aumenta os casos de suicídio, violência doméstica, abuso sexual de menores em casa. Existem várias outras consequências que também estão acontecendo, como mortes por conta do não atendimento de outras causas que não seja o COVID. O que é que está acontecendo no mundo todo? Inclusive, um oncologista no Reino Unido fala sobre a possibilidade de morrerem mais ou menos 50 mil pessoas por falta de um diagnóstico e um tratamento no tempo correto. In other words, if we go on like this for 6 months, what we would see is upward stage migration. That means that a cancer that's stage 1 that has a good outcome would move to stage 2 or 3 by spreading to lymph nodes. It doesn't matter where the cancer is, breast, lung, colon and prostate are the 4 common cancers. They'd all do the same, they'd spread. And as they spread, the treatment
to get best results gets more complicated, it gets more expensive, it involves more chemotherapy, more radiotherapy than would be needed for an earlier stage cancer. So that migration of stage is a disaster. If you take stage 1 or 2 breast cancer, currently 95% of women with those 2 stages will survive 5 years and are essentially cured of their cancer. If it moves to stage 3, the figure drops to only 25%, and that's with optimal care. Right. The other problem we've got is when the brakes are taken off the health service, we'll see a surge of cancer, we'll see a surge of heart disease, a surge of mental health problems, and we'll have to do some sort of triage and rationing to deal with people in an orderly way. Isso quer dizer que vários hospitais não estão fazendo os atendimentos de rotina, exames preventivos de câncer, que poderiam detectar um câncer em estágio 1 ou estágio 2, e conforme você não vai para essas consultas, você não vai fazer esses exames periódicos, câncer que antes poderia ser detectado e poderia ter uma taxa de sobrevivência muito maior, acaba progredindo para o estágio 3, acaba tendo a metástase se espalhando para outras partes do corpo e a pessoa acaba morrendo justamente porque não houve atendimento. Então, isso não acontece só com pacientes de câncer, acontece também com pacientes com problemas cardíacos. Está sendo relatado no mundo todo pessoas morrendo de problemas cardíacos porque têm medo de ir para o hospital e estão assombradas com o COVID. E pessoas com doenças crônicas deveriam sim ir para o hospital, porém elas estão sendo recomendadas a ficar em casa, elas estão recebendo da mídia aí a contagem de cadáveres em tempo real, nunca se imaginou isso acontecer, enquanto nos Estados Unidos mais de 2.000 pessoas morrem por dia por câncer. Imagina se você receber essa informação todos os dias de cada morte de câncer que aconteceu. Você acaba acreditando que você vai morrer de câncer no próximo mês. E é isso que está acontecendo. A nossa percepção de risco ela é baseada na informação que temos. Se a única informação que a gente tem é hospitalização e mortes, é óbvio que a gente vai ficar pensando, ansioso, sem conseguir dormir à noite, achando que vai morrer ou que alguém da nossa família vai morrer. Onde a gente precisa analisar os dados como um todo. Qual o percentual de pessoas infectadas que realmente são hospitalizadas? Qual o percentual de pessoas hospitalizadas que precisam ir para a UTI? Qual o percentual de pessoas que vão para a UTI precisam realmente de usar um ventilator? E quantas pessoas vão para o ventilator é que vão morrer? Então, isso vai dar um entendimento maior se você tiver acesso a esses dados, como já mostrei no último vídeo falando sobre a situação da Itália, que não é realmente o caos que todo mundo imaginava, que de 29.000 mortos até agora, apenas 12 pessoas estavam com menos de 40 anos de idade, sem nenhum outro problema crônico de saúde. A maioria daquelas pessoas iriam morrer exatamente no mesmo tempo que elas morreram, infelizmente, mesmo na ausência do COVID. 12% delas apenas como causa da morte. COVID, todas as outras foram testadas positivas para COVID, mas elas realmente morreram por conta de outros problemas de saúde. Mais de 60% dessas pessoas tinham 3 ou mais doenças crônicas. Então, quando você analisa todos esses dados, que infelizmente o Brasil não está sendo transparente, ele não está mostrando, está dizendo que está testando, porém não está colocando os dados aí para dizer realmente quantas pessoas foram testadas positivas ou não, para a gente ter uma ideia do quanto esse vírus se espalhou. Então a gente é bombardeado só com as informações negativas. E o ser humano, ele naturalmente, ele tende mais a buscar informações negativas. É por isso que novela faz tanto sucesso, é por isso que fofoca faz tanto sucesso, drama, polêmica, tudo isso faz sucesso justamente porque o ser humano ele tem uma tendência natural para se atrair para informações negativas. É isso que a mídia no mundo todo está fazendo. Ela está mostrando o tempo todo que quantas mortes estão acontecendo e está te deixando distraído com relação ao drama político, quem foi que saiu, quem foi que entrou no ministério, onde de fato você está perdendo a sua liberdade pouco a pouco, e não só a sua liberdade, você vai perdendo tudo aos poucos. Você perdeu já os seus meios de vida, os seus filhos já perderam aí a escola. Aos poucos as pessoas estão se tornando cada vez menos saudáveis porque estão em casa ansiosas, sem praticar atividade física, sem se alimentar da maneira correta. E conforme o tempo vai passando, essas pessoas vão ficando com a imunidade cada vez mais baixa, o que pode explicar por que é que mais de 60% dos hospitalizados lá em Nova York foram de pessoas que estavam em casa e não de pessoas que estavam trabalhando na rua. This is a surprise. Overwhelmingly the people were at home. 18% of the people came from nursing homes. Less than 1% came from jail or prison. 2% came from the homeless population. 2% from other congregate facilities. But 66% of the people were at home, which is shocking to us. Transportation method, we thought maybe they were taking public transportation.
and we've taken special precautions on public transportation, but actually no, because these people were literally at home. 2% took car services, 9% were driving their own vehicle. Only 4% were taking public transportation, 2% were walking. 84% were at home, literally. Were they working? No. They were retired or they were unemployed. They're not working, they're not traveling, they're predominantly downstate, predominantly minority, predominantly older, predominantly non-essential employees, and that's important. We were thinking that maybe we were going to find a higher percentage of essential employees who were getting sick because they were going to work, that these may be nurses, doctors, transit workers. That's not the case. Conforme você não se exercita, você não se alimenta da maneira correta, você não tem exposição ao sol, você vai desenvolver várias deficiências, como de vitamina D. Quando sua imunidade está baixa e você sai, você vai adquirir uma infecção. Não interessa se é de Covid ou de outra coisa. E a maior falácia que existe é você acreditar que você está ficando em casa para acelerar, para sair logo do lockdown. As pessoas que estão na rua, elas estão fazendo a gente ficar em lockdown cada vez mais. Então o político fica parecendo como aquele pai ruim. Ah, não vai entrar em casa não? Então vou te tirar a mesada por um mês. Ah, não vai me obedecer não? Então vou te tirar por 2 meses. E fica nessa chantagem emocional, onde ninguém para pensar que lógica é que faz isso. Imagina o seguinte, você está todo mundo trancado em casa, certo? Ninguém sai, ninguém contrai o vírus, ninguém desenvolve anticorpos, então fica todo mundo em casa esperando o governo abrir. Você acha realmente que o governo político vai abrir esse lockdown e fazer as pessoas saírem e serem infectadas? Óbvio que não. Então, qual a melhor estratégia? Seriam as pessoas que estão em situações de quase zero risco. Crianças abaixo de 16 anos praticamente não têm nenhum relato de mortes. Então, crianças que não vivem com pessoas em situação de risco, a melhor coisa que fariam seriam se expor ao vírus, contrair, adquirir imunidade, como a gente tem feito ao longo de todas as doenças que aconteceram até hoje. Epidemics follow certain laws of nature. And for respiratory epidemics in particular, we know they come, they peak, and they go as soon as we have herd immunity. So as soon as enough people have immunity, and then the epidemic stops because somebody who's infected cannot find somebody else to infect. And then the epidemic is over. This is how all respiratory virus diseases have ended over the last 1,000, 10,000, 100,000 years. E adquirir imunidade e não colocar mais em risco uma pessoa que está em situação de risco, uma pessoa mais idosa e com doenças crônicas, mas a gente não para pensar nisso, a gente acha que a gente vai ficar trancado e vai sair daqui a 18 meses quando Bill Gates vier com uma vacina, onde não se houve nenhuma vacina eficiente para combater o coronavírus. Or hepatitis C vaccine research, we are still waiting for a vaccine, and it's a decade of research. And there has not been a successful vaccine against any coronavirus. So now saying in 18 months we're going to have a vaccine, it might be that we have a vaccine that can be tested, but to show that it is efficacious and that it really protects from infection, we cannot say that. Vacinas levam décadas para serem desenvolvidas. O coronavírus tem sido estudado pela ciência desde a década de 60. Houve o coronavírus aí, o SARS, no início dos anos 2000, porém não se encontrou nenhuma vacina. E se você olhar todas as pragas, todas as doenças que já existiram, desde a peste negra, todas as pragas aí, até doenças mais modernas como o SARS e o MERS, ninguém se preocupa mais com essas doenças, porque é isso que geralmente acontece quando vírus, principalmente vírus respiratórios, eles simplesmente acabam depois de um tempo. Quando todo mundo contrai, adquire a imunidade, o vírus não tem mais ninguém para infectar. If you look at the history of pandemics, from the Black Death through to the plague, through to more modern SARS and MERS that we've all experienced in our lifetime, they die out when people say they've died out. Of course we're living with SARS and MERS, but we're not concerned about them. I feel the same thing will happen to the coronavirus. We will no longer be concerned. At the moment, we're consumed with it. The news is consumed with it. We're obsessed with body counts. Many of the people that have died, sadly, would have died anyway at exactly the same time. We're really quite taken in by the situation of the virus. Então que a gente vê essa reação exagerada dos governos que estão causando cada vez mais mal. As consequências negativas de todas as medidas, isolamento, distanciamento social, uso de máscaras, todas essas soluções
Não existe nenhuma pesquisa científica falando que essas medidas funcionam, porém nada impediu que elas fossem implementadas. E como você está em casa, você está ouvindo os especialistas que os governos escolheram para você. Ministro da Saúde são cargos políticos. A Organização Mundial da Saúde, você sabia que aquele também é um cargo político? O presidente da Organização Mundial da Saúde não é um médico. Na verdade, ele foi investigado por acobertar várias epidemias que aconteceram na Etiópia. Tudo que esses caras falam não é 100% do que a ciência fala. Os conteúdos que você vê, eles estão sendo aos poucos censurados se eles ferirem as guidelines, as diretrizes das mídias sociais. E o que são essas diretrizes? Não é se a informação é falsa ou é verdadeira. Existem vários doutores renomados, epidemiologistas, virologistas, infectologistas, falando informação diferente do que a Organização Mundial da Saúde e a que os governos têm tomado. Porém, essas informações não chegam para o público porque elas são barradas justamente nessas mídias sociais, nas redes de TV. Óbvio que elas não querem que você saiba de alguma notícia boa. Então, simplesmente o que fere as guidelines, as diretrizes dessas mídias sociais é barrado. Então você vê vídeo de médicos sendo barrados, porém você vê vídeos do Bill Gates, que é um desenvolvedor de software, falando e ditando como é que vai ser. Só um exemplo para que você possa entender, falei em vídeos anteriores. Em meados de janeiro, a Organização Mundial da Saúde colocou um Twitter falando que, segundo investigações preliminares do governo chinês, nenhuma evidência foi encontrada de que o coronavírus pudesse ser transmitido de humano para humano. O que quer dizer que durante aquele período, se qualquer pessoa colocasse a informação dizendo que sim, o coronavírus é transmitido de humano para humano, o seu vídeo seria automaticamente retirado do YouTube, justamente porque fere as diretrizes, que é chocar com a informação que vem da Organização Mundial da Saúde. Então, quando você ouve na TV o tempo todo a mesma informação, quando você vê todos os artistas mandando você ficar em casa, quando você vê todas as informações que não fazem o menor sentido, a gente nunca utilizou isolamento e distanciamento social antes, nunca se falou de usar máscara na rua, até ontem ninguém sabia o que era achatar a curva, de repente todo mundo está falando hashtag achatar a curva, achando que está salvando vidas, e é isso que a figura da autoridade quer. Meu próximo vídeo vai ser justamente sobre isso, um experimento que foi feito de como é possível pessoas boas fazerem coisas que elas em outro momento considerariam imoral ou pelo menos errada, e elas vão fazer de acordo com o que a autoridade diz. He appears to be guarding this man. In fact, he's another actor. The gadget in his hand is homemade and harmless. But that's not what he tells this passerby. I've got to go and get, I've not got my walkie-talkie. I've got to go and get help. Can I just hand you this? No, don't. It's just precautionary, right? Now that's, it's perfectly safe. If you touch it on him, it'll give him one hell of a shock. It's 40,000 volts. It'll disarm him. Beyond that, but now, if he moves, I use this. If he moves, you use that, right? I won't get in trouble. No, you won't get in trouble. You've got my word. Don't move. It's a bizarre situation for the passerby. He knows nothing about Charlie or his supposed suspect. Is he really prepared to administer an electric shock? Look, he's not around anymore, all right? So I'm just going to make a move, all right? No, don't. Look, honestly. Good idea. Sit. This man wasn't alone. Half the people stopped by Charlie reacted the same way. Disturbing that ordinary people can get caught up in situations where they do things they normally regard as immoral or unacceptable. An authority figure asks you to inflict pain on somebody, and it's very difficult to refuse. And this is the kind of situation where unjust authority can gain power, and some very distressing consequences can come out of it. Mas isso é cena para os próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Espero que isso tudo acabe. O lockdown tem prazo para acabar, mas com certeza ele vai ser prorrogado. Essa emergência acabou tirando a necessidade de licitação e muita gente está ganhando bastante dinheiro. E infelizmente a gente está dizendo sim para tudo e é isso que está acontecendo. Quanto mais você dá, mais eles tiram. Mas as medidas tomadas estão causando um problema muito, muito maior, não só para a saúde, para a economia, para a saúde psicológica, física, para a educação dos seus filhos, para todo mundo. Todo mundo está perdendo com isso, porém existe uma pequena parcela da população que está ganhando com tudo isso, que está ganhando poder, que está ganhando audiência e você não precisa ser um gênio para saber quem é. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe eles te enganarem, se informe. Valeu, galera, e até a próxima. In some countries, military police states, it's strictly enforced, and woe betide you if you break the isolation rules. So it is a fascinating way in which medicine, infection, the virus impinge on our freedoms as a society.